Bom dia, Uruguaiana! Muito bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do seu programa Bom Dia Uruguaiana. Estou me chegando com alegria, com tranquilidade, nesta agradabilíssima manhã do dia 8 de julho de 2025. Terça-feira, bom dia para você que está ligado agora na internet, no Facebook, você que se chega conosco, vamos até às 7 horas e 30 minutinhos da manhã, com o seu programa Bom Dia Uruguaiana. Claro que neste programa as cachorritas cantam, os gatinhos miam e os cachorrinhos latem, e claro que a graça de Deus também está sobre a nossa vida, enquanto os passarinhos revoam nesta manhã. Nós nos achegamos à sua casa, ao seu lar, ao seu trabalho, junto com o nosso chimarrão, com aquela roda do mate, este mate que se espalha pelo Brasilzão afora. E anunciando também os trabalhos da IMP, que é Igreja Missionária a Palavra do Evangelho, que se localiza no bairro Ipiranga, na rua João Dalmir Silva 822. Com os cultos terça, quinta e domingo, às 19 horas da noite. Bispo Leandro Sanches, da sua boa companhia, manda o teu olá, daí eu mando o meu olá daqui, e claro que a hora sempre é a hora certa. E agora está na hora do primeiro mate da hora da programação. Bah, mas que mate, hein? Hoje é terça-feira, agradabilíssima aqui na cidade de Uruguaiana, quando o telefone está marcando pontualmente 7 horas e 2 minutinhos da manhã. Nós vamos nos achegando à sua casa, ao seu lar, e pedindo, claro, a sua atenção e a sua companhia. Manda um olá, daí eu mando um olá daqui, vamos também com o nosso matezinho agora. E vamos já começando a mandar aquele alô aos nossos amigos que estão espalhados pelo Brasilzão afora, através da internet, do Facebook. E não te esqueça que IMP é Igreja Missionária a Palavra do Evangelho, localizado no bairro Ipiranga, na rua João Dalmir Silva 822. Vamos tomar um matezinho então com quem? Com o Marquito Pofal. Alô Marquito Pofal, um bom dia. Obrigadíssimo pela boa companhia e obrigado por você que curte durante a semana, durante o dia, as programações. E obrigado por você também que olha lá no YouTube. Se você não é inscrito no YouTube, passa para outras pessoas. Temos chegando lá já esta semana a 200 vídeos lá no YouTube, que é Pastor Leandro Sanches. Chegou ele para tomar aquele matezinho conosco? Mas olha o mate Valau, o Luiz Carlos Valau, bom dia, alô Valau, abraço para ti, para os companheiros de trabalho, para tua família, para a esposa, a Rita, e para toda a família. Um abração, obrigado aí pela presença, pela participação. Luiz Carlos Valau aqui no bairro Cidade Nova, ligadinho conosco ao vivo para o Brasilzão, tomando aquele matezinho, se preparando para mais um dia de bênção nas nossas vidas. Vamos lá então? Igreja Missionária a Palavra do Evangelho, localizada no bairro Ipiranga, na rua João Dalmir Silva 822. Vamos lá, Luiz Carlos Valau, bom dia. Bom dia, Marquito Pofal. Bom dia para você que está ligadinho conosco, Luiz Cândia, sua esposa Ângela, no bairro Salvador Faraco. Isto, bairro Salvador Faraco. Lá está o Luiz Cândia e sua esposa Ângela, no bairro Salvador Faraco. Alô, bom dia. O povo se ligando conosco, nós nos ligando com o povo, porque este é o seu programa Bom Dia Uruguaiana, programa que chega aí para trazer alegria nesta meia hora da manhã. E claro que pontualmente agora são 7 horas e 4 minutinhos da manhã, e nós já estamos aqui ao vivo nesta agradabilíssima manhã de terça-feira, já no dia 8 de julho de 2025. O tempo vai passando o tempo, e nós temos que seguir dia após dia, debaixo da graça poderosíssima das mãos de Deus. Vamos tomar este matezinho então? Mandando um alô pro Valdir Cardoso, a sua esposa, a irmã Iraci Cardoso, claro, e também
o filho Nicolas e a filha Jennifer aqui no bairro Cidade Nova. Alô, Valdir Cardoso e família, abraço para você, obrigadíssimo aí pela participação, pela audiência. Então, você não pode se esquecer que o YouTube é Pastor Leandro Sanches. Lá tem alguns vídeos que não tem no YouTube, quer dizer, e no YouTube tem alguns vídeos que não tem no Facebook, né? Então você vai lá no YouTube e se inscreva lá e você pode ver aí mais vídeos. Vamos lá com você então. A minha mãe é a pastora Maria Iló de Barros Sanches, lá no bairro Ipiranga, na rua João Aldrame Silva 822. A minha irmã Wanda Beatriz de Barros Sanches, meu cunhado Gelson, a minha irmã pastora Cláudia Vanessa Sanches Nazezeno, meu cunhado pastor Jesus Antônio, meu sobrinho João Lucas Samuel Elias, no bairro Salvador Faraco. Isso também no bairro Salvador Faraco, bastante gente ligadinha conosco. Vamos tomar mais um matezinho agora, que nós vamos agora direto para Santa Catarina, porque lá já está na linha o meu cunhado Antônio Alcides Schonevaldi, lá em Pomerode, em Santa Catarina. A sua esposa Janete Schonevaldi, filho Kevin e filha Gabriele, lá em Pomerode, em Santa Catarina. Vamos juntos então. No Rio dos Cedros, também Santa Catarina, a minha cunhada, a pastora Tânia Schonevaldi Brum e o pastor Anderson Brum, na Igreja do Evangelho Quadrangular, no Rio dos Cedros, em Santa Catarina. Daqui a pouquinho no mar nós vamos com a palavra de Deus. Enquanto os passarinhos revoam nessa manhã, nós anunciamos a você a hora certa, que é 7h06 da manhã, e daqui a pouco nós vamos com a palavra de Deus. Mas antes, aquela conversa, aquele alô para você que está ligadinho conosco. Valdair Silva, na Casa do Carvão, aqui no bairro Cidade Nova. Alô, Valdair Silva, bom dia. No bairro, isso, bairro Nova Esperança 2, tá? Pastor Jefferson Maciel e família. A Franciele Guimarães, o Luciano Brandão, um abraço. Tá? O Thiago Renan Flores, a Suzy Cauê, um abraço. Também o Cláudio Miriam dos Santos, a Miriam dos Santos e a Rosa Aparecida dos Santos, lá no bairro Nova Esperança 2. Bastante gente se ligando conosco. Tem gente que está chegando, preparando um matezinho para a hora da palavra. E daqui a alguns minutinhos já vamos para a palavra de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos encher esta cuia aqui e já se preparando aí para a palavra de Deus. Ó, tá aqui o nosso chaleira, nossa cuia, né? Oba, que cuia, que chaleira, olha. Oba. E aí nós vamos já se preparando para quê? Para a palavra de Deus, que é às 7h10. E agora, vamos ver que horas são agora. São 7h07 da manhã, nós já vamos deixar aqui, para que se você quiser acompanhar conosco, tá? Já vou anunciar aqui para você. Se você quiser acompanhar, é no livro de João, no capítulo 14, tá? A partir do versículo 23. Mas vamos tomar este matezinho, dá tempo ainda. Marquito Pofalo, obrigado pela participação. Meu sobrinho Alex Sanches, lá na Vendinha em Triunfo, falou bom dia. Bastante gente se ligando conosco na programação, se chegando, né, com aquela tranquilidade. Isto que é bom e agradável ao Senhor, a tranquilidade em Cristo Jesus. Nós aqui com aquele matezinho, vamos tomar mais um matezinho, porque agora é a hora, já vamos recuar aqui a térmica, tá? E daqui a pouco vamos tomar um mate. Mas tem mais gente conosco, isso! A irmã Adriana Rodrigues e família, lá no bairro União das Vilas. Alô, irmã Adriana Rodrigues e família aí na União das Vilas, bom dia. Bom dia para você que está se ligando agora, a irmã Vera Abade, a tia Vera Abade, claro, mas tá mateando, chimarreando nesta manhã, lá no bairro Cabo Luiz Quevedo. Alô, tia Vera Abade, bom dia para senhora e para toda a família. Vamos junto com você, ligadinho conosco então na programação. Web Esperança, o irmão Félix. Alô, bom dia, irmão Félix. Abraço para ti e para toda a família. Pastor Rudimar Santana Cabral, da Igreja A Vida em Cristo. E o ministério da Igreja A Vida em Cristo, a pastora Antônia e toda a família do pastor Rudimar Santana Cabral. Vamos junto com você então, se ligando conosco. Vai se ligando na hora, se liga na hora, daqui a pouco já está quase na hora, né? A gente faz das 7 às 7h30,
que 8 horas já é a hora do compromisso, né? São 7h09 da manhã e nós vamos tomar este mate e vamos aí ouvir um pouco mais de Deus através do que? Da sua palavra. O matezinho está aqui, está servido o mate, é só você chegar, vivente vai te aproximando com tranquilidade. Tem que roncar com esse, não roncou, sinal que ainda tem mate, né? Conferindo a hora como de costume, porque a pontualidade é uma coisa interessante, né? 7h10 da manhã, agora sim, tá na hora. Tranquilo? João capítulo 14, no versículo 23, diz assim, ó: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Na sequência, que estás e meu Pai o amará. João 14, 16, 23, tá? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos morada. Que palavra bonita! Esta palavra fala sobre a habitação de Jesus em nós. Talvez você diga: pastor, mas eu já tenho Deus, eu já tenho Jesus. Todo ser humano, inclusive eu, dizia e ainda digo que tenho Deus, que tenho Jesus. A questão não é dizer eu tenho Deus. A questão não é dizer eu tenho Jesus. A questão nos dias de hoje é: ele habita em nós? Será que ele verdadeiramente habita em nós? Então aqui está uma questão a ser analisada, tá? Para você que chegou agora, João 14, 23. Eles estavam falando sobre para onde iria Jesus. Tá? E Jesus disse: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Então guardar a palavra de Deus é diferente de dizer que Jesus habita em nós. Porque muitas coisas nós achamos e jogamos fora. Usamos e jogamos fora. Agora, a palavra infalível de Deus, ela é única, ela traz fé, esperança e outras qualidades que você já conhece. Porém, ela precisa ser guardada no coração. Quem ouve a palavra e guarda ela, este o Pai o amará. Aqui é Jesus falando, não é os discípulos. Há uma grande diferença quando nós referimos de uma palavra saída da boca dos discípulos, e há uma grande diferença quando nós ouvimos a palavra saindo da boca de Jesus. Então aqui é Jesus falando aos discípulos e ao povo que aquele que ama guardará a palavra. E se nós guardarmos a palavra, o Pai o amará. Jesus está falando que Deus, se vocês me ouvirem, me obedecerem, guardarem minha palavra, o meu Pai o amará. Então aqui há outra questão lógica, que se nós não guardarmos a palavra de Deus, será que Deus nos ama? Se nós desobedecermos a Deus, será que Deus segue nos amando? Claro que Deus segue nos amando se nós desobedecermos, porque Ele perdoa os pecadores. Ele não ama o pecado, Ele ama o pecador. Só que quando Ele, Jesus Cristo, voltar, só vai subir aqueles que verdadeiramente guardaram a palavra até o último dia. Porque quanta gente que ouviu a palavra e jogou fora, por culpa da desobediência, por não querer viver o Evangelho. Uma coisa é nós sabermos do Evangelho. Preste bem atenção. Outra coisa é nós vivermos do Evangelho. É totalmente diferente. Ah, pastor, mas eu sei
do Evangelho. Eu sei de Gênesis. Se o Senhor me perguntar, eu sei mais de 600 versículos para citar, para falar agora. Viver é diferente. Saber é uma coisa. Viver é outra. Então, Jesus está dizendo, olha, para que o Pai os ame, vocês precisam guardar a minha palavra. Ou seja, preciso acreditar que eu sou verdadeiramente o Filho de Deus. Na sequência, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o Espírito Santo, Jesus e Deus só vai fazer morada no coração daquele que o ouve as suas palavras. E não só ouve, mas também guarda no coração a palavra. Então você diz, pastor, eu vou na igreja, mas tá tranquilo, pastor, tá tudo bem do jeito que tá. Mas nós precisamos no nosso coração crer que verdadeiramente dentro de nós existe a palavra viva, poderosa, transformadora do Senhor Jesus Cristo. É esta palavra que vai nos levar à salvação e que vai nos levar, Deus, a nos amar firmemente, sem mácula, sem erro, sem engano nenhum. Mas nós precisamos ouvir e guardar a palavra na tábua do nosso coração. E assim, desta forma, o Espírito Santo, Jesus, fará morada em nós. Por isso que eu disse, será que verdadeiramente Jesus Cristo está vivendo em nós? Porque o apóstolo, o profeta João Batista disse, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É esta palavra que nós precisamos observar se verdadeiramente está sendo cultivada em nós. Será que verdadeiramente Jesus Cristo está vivendo em nós? Ou nós estamos vivendo uma vida no Evangelho? Viver uma vida no Evangelho é diferente de você viver uma vida em Cristo Jesus. Tem qualquer vírgula, qualquer ponto que a Bíblia nos traz, nós temos que analisar. Então aqui Jesus está dizendo, olha, se vocês me amam verdadeiramente, vocês precisam guardar a minha palavra. E aí, desta forma, o meu Pai o amará. Por quê? Porque o Pai ama o Filho ama o Pai. Então, se vocês não me amarem, como Deus vai amar vocês? Se nós não amarmos Jesus Cristo, como Deus vai nos amar? Se nós temos que amar o Filho, também temos que amar o Pai. Então, desta forma, Ele virá e fará morada em nós. No 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Tá ali, ó. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, se eu não amo a Jesus, eu não obedeço a palavra. E se eu não obedeço a palavra, eu não amo a Jesus. Como queremos ser abençoados se nós não guardamos a palavra, não buscamos viver diante da palavra? Se nós não queremos viver na obediência da palavra, como podemos dizer que amamos a Deus ou que amamos Jesus? Se tudo aquilo que está na Bíblia é Jesus falando em nome do seu Pai. Então é simples. Eu amo a Deus, eu amo ao Filho. Eu amo ao Pai, eu amo ao Filho. Eu amo ao Filho, eu amo ao Pai. Então, as palavras que eu falo não são minhas, mas do meu Pai. Quando Jesus falava palavras duras para os discípulos, era porque Deus estava falando. E aqui se nós pensarmos, analisarmos, é uma palavra bem difícil de nós entender. Mas se nós buscarmos a direção, o discernimento da expressão, nós vamos entender que Deus está pedindo a nossa obediência a Ele. E pedindo que nós aniquilamos o nosso eu e deixamos que Cristo habite em nós, nos transformando dia após dia, através do quê? Da sua promessa de salvação. Mas para isso nós precisamos verdadeiramente ouvir. Por isso o próprio Jesus falou, olha, quem tem ouvidos, prepare-se e ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Então nós precisamos ouvir e estamos se aproximando do fim. Estamos aproximando da volta de Jesus e muitos não estão ouvindo verdadeiramente a voz de Deus, ou estão até mesmo ouvindo, porque tem pastores que pregam. O problema é se a igreja está ouvindo, se eu quero ouvir aquilo que Deus está falando.
Porque eu posso reciclar. Eu posso ir na igreja e pegar, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu quero escutar, isso eu não quero escutar, porque o ser humano tem essa oportunidade de discernir aquilo que ele quer ouvir, aquilo que ele não quer, mas que você tenha o discernimento certo de ouvir verdadeiramente o que o Espírito Santo fala. Porque nós, como homens, falamos às vezes muitas coisas que não são de Deus. E a Bíblia diz, chegará o tempo que os homens falarão que eu disse e eu não disse. Então, o que Jesus está dizendo hoje é que nós precisamos nos segurar em Cristo, nos segurar em Deus, porque logo, logo, em breve voltará Jesus e aqueles que guardarem as palavras dele serão salvos. Aqueles que obedecerem à risca, aqueles que viverem em Cristo Jesus serão salvos. Então, há poucas pessoas que serão salvas. Sim, há, mas quem são essas pessoas? Eu só posso dizer pela palavra, são aqueles que ouvem, são aqueles que obedecem. Agora eu não posso citar, este, aquele, não. Isto não, mas eu posso dizer que são poucos os que serão escolhidos, porém serão aqueles escolhidos, aqueles que obedecem até o fim, que ouvem a palavra, mas que só não ouvem e jogam fora, mas que ouvem e guardam dentro do seu coração a palavra fiel, justa e verdadeira que vem do Espírito Santo ao nosso alcance. E hoje nós temos esta oportunidade. A Bíblia diz que, quanto menos esperar, num piscar de olhos, ele dará ordem, e seu Filho Jesus voltará e buscará aqueles que tiverem obedientes e perseverantes na sua palavra. Então, é interessante isso, que nós precisamos pedir uma vida em Cristo Jesus e deixar ele habitar em nós. Não fazermos aquilo que não convém a Deus. E nós sabemos que convém e que não convém. Então está ali, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então hoje, nesta terça-feira, que nós possamos repensar se verdadeiramente estamos guardando a palavra ou estamos jogando fora. Se eu jogar uma palavra fora, é uma pérola. Como disse Jesus, há pessoas que nós temos que pregar e há pessoas que nós não podemos pregar para não jogar as pérolas, que é a Bíblia, a palavra fora. Não jogueis pérolas aos porcos. O que é pérola? É a palavra. Porque tem gente que não quer ouvir, porque quer viver uma vida em desobediência a Deus. Em desobediência a Deus. Então, quando nós se depararmos com pessoas que não querem obedecer a Deus, nós queremos dizer, Deus, é contigo, eu não posso fazer nada, eu não posso mudar ninguém. Mas nós podemos falar que a desobediência em Cristo Jesus gera maldição. Não é o pastor que fala, eu fui na igreja, o pastor não jogou maldição. Você tem que entender que o pastor fala que a obediência gera bênção e a desobediência gera maldição. Então por isso que a Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz, com sabedoria. Então, não é que a gente jogue maldição, a gente está aqui para abençoar. Então, a Bíblia é clara, aquele que obedece recebe bênção, aquele que desobedece recebe o contrário de bênção, é maldição. Então, nós estamos aqui para levar na tua casa, para levar até você as palavras de bênção. E a palavra de bênção é, guarde as palavras de Jesus, aí Deus o amará e virá e fará morada no teu coração. Se Deus está morando no teu coração, se Jesus Cristo habita no teu coração, se o Espírito Santo tem lugar no teu coração, então Deus ama você, e não só você, mas ama também a tua família, Ele ama também os teus familiares, Ele ama a todos aqueles que estão diante da tua família, do grupo sanguíneo, de perto, de longe. Através de você, Deus ama, Deus sara aqueles que estão perto de você. Mas lembre-se, guarde as minhas palavras, e assim o Pai o amará e virá e fará morada em vós. Que o Espírito Santo habite em você nesta manhã, que você seja grandemente abençoado em Jesus Cristo. Mas vamos na sequência, vamos observando a hora, sempre a hora, não sou de atrasar, não. São 7h25 da manhã, vamos tomar 2 mates e vamos estar orando por você, porque o programa vai até às 8. Vai lá no YouTube, não deixe de se inscrever lá no YouTube, tem alguns vídeos que não tem no Facebook, mas estão lá no YouTube. São 7h25 da manhã,
Valdir Cardoso, alô, bom dia, obrigadíssimo Valdir pela companhia. Nesta manhã, um abraço para ti e para toda a família. Pastor Fernando Vargas Rodrigues, isto, se eu não me falo memória, do Ministério Tempo de Semear Pedra Edificada, ao bairro João Paulo II. Franciele Guimarães, alô, bom dia, um abraço para o esposo Luciano Brandão, lá no bairro Nova Esperança 2, tem mais gente aqui, Luiz Carlos Valau, Valdir Cardoso, Pastor Fernando e a Franciele Guimarães, tá? E o Marquito Pofalcia chegando com tranquilidade, mas olha o matezinho, hoje tá tranquila, tá? Agradavelmente, não está tão frio, como alguns dias aí que fez aí 0 grau de frio. Mas então, falta pouco tempo, né? Falta só terminar o mês de julho, o mês de agosto, hein? E já vamos passar o inverno. O importante é que nós temos aqui, com aquela tranquilidade de sempre, trazendo a você meia hora de paz, meia hora de alegria, meia hora de conversa e também, claro, nossa roda do chimarrão, este mate que se espalha pelo Brasilzão afora. Vamos tomar este mate sem mais delongas e vamos estar orando por você. Já é terça-feira, né? Como, olha, gurizado, o tempo vai passando o tempo, e nós temos que se assegurar, né? Porque daqui para frente se aproxima a volta de Jesus e nós temos que se firmar na promessa de salvação, né? Então, nós vamos estar orando por você. Mas tem que roncar a cuia, né? Claro, com tranquilidade. Vamos conferir a hora. 7h26 da manhã. Senhor Jesus Cristo, grande e eterno Deus, poderoso, teu Espírito Santo que fala, que nos ouve, que nos atende, que nos acompanha, que nos consola. Pedimos a tua graça misericordiosa a todos os ouvintes agora. Seja com eles, Pai, aonde quer que eles andem, ao pisarem, aonde eles forem hoje, ao chegarem, aonde eles forem, aos seus compromissos hoje, ali haja, Pai, uma reação divina e um milagre inesperado aconteça na vida deles, porque só o Senhor é Deus do impossível e conhece o coração, o íntimo, o profundo da alma deste homem, desta mulher, desta família. Só o Senhor é Deus. Abençoa o trabalhador da granja, da chácara, da fazenda, da estância. Renova a fé, a esperança daquele trabalhador que está na fila dos desempregados. Abra uma porta para ele. Aqueles, Pai querido, que estão trabalhando de carteira assinada, estão saindo para o trabalho, sejam abençoados ao chegarem e ao saírem do trabalho. Abençoa o micro e grande e o pequeno empresário. Espírito Santo, renova, Pai, a fé daqueles que, Pai, que estão num leito de cama, de repente receberem um diagnóstico inesperado. Trata eles, Pai. Envia o teu Consolador sobre eles e mude a história deles através da fé. Que eles venham exercer uma fé sobrenatural em Ti e através desta fé o Senhor cure-os. Nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção e pedimos, Pai, que cada um seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesta manhã, mas sabemos que o tempo passa o tempo. Vamos ver se dá tempo de nós tomar mais um matezinho, porque nós temos já os nossos compromissos. Mas são agora 7h29 minutinhos pelo meu, né? E nós vamos indo com tranquilidade. Obrigado, Luiz Carlos Valau. Obrigado, Valdir Cardoso e família. Obrigado, Marquito Pofal e família. Obrigado, Franciele Guimarães e família. Um abraço. E claro que, se for da vontade de Deus, eu quero estar com você amanhã, às 7h da manhã, com o seu programa Bom Dia Uruguaiano. Fique com Jesus Cristo nesta terça-feira. Um grande abraço do Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana. Até amanhã.